Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele não é somente o Deus de poder, o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus de milagre, o Deus de maravilhas. Ele é também o Deus de esperança. A palavra de Deus está dizendo aqui, nesse versículo que nós lemos: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. O Senhor está dizendo que Ele quer que o seu povo venha abundar em esperança, que o seu povo venha ser cheio de esperança. A palavra de Deus diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A esperança, ela pode ser definida como uma expectativa confiante de algo bom que vai acontecer. Então o Senhor, Ele quer que o seu povo seja cheio de esperança. E nós vamos falar sobre 3 atitudes para você viver de uma maneira esperançosa. A primeira é livrar-se de toda a preocupação. A preocupação, ela é o oposto da esperança. Preocupação é o oposto da fé, é o oposto da esperança. Quando nós estamos preocupados, isso é um indício de que nós não estamos crendo em Deus, não estamos confiando em Deus, e por isso estamos preocupados. Essa palavra preocupação, a própria palavra já define tudo. Preocupação é uma pré-ocupação. Preocupação é uma preocupação antecipada. Essa palavra, ela significa uma preocupação antecipada, um sofrimento antecipado. Então, a preocupação, ela é algo que muitas vezes não acontece na nossa vida. 90% daquilo que nós nos preocupamos, isso já foi comprovado, não acontece em nossas vidas. Na verdade, nós ficamos gastando energia com algo que não vai acontecer em nossas vidas, na maioria das vezes. Mas isso acontece porque nós temos um hábito de nos preocupar. Nós nos preocupamos com tudo. Nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com as contas que nós vamos pagar no mês que vem, nos preocupamos com doenças que nós nem temos. As pessoas que são solteiras se preocupam se vão casar, se não vão casar. Nos preocupamos com os nossos problemas, e quando nós não temos um problema real, nós criamos um problema imaginário para nós podermos nos preocupar com ele, porque temos um hábito de preocupação. Há pessoas que às vezes levantam mais cedo
só para ter mais tempo para poderem se preocupar. A preocupação, ela se tornou um hábito, um vício em nossas vidas. Então, nós vemos que a preocupação, ela é também uma estratégia que o inimigo usa para nos atormentar, para tirar a nossa paz. É uma estratégia do inimigo para nos perturbar. Por isso, muitas vezes, nós não podemos dar ouvidos às mentiras do inimigo. É por isso, meus irmãos, que nós temos que aprender a filtrar aquilo que nós ouvimos, porque muitas vezes estamos dando ouvido às mentiras do inimigo e acabamos então trabalhando com ele. Agora nós vamos ver como nos livrar da preocupação. A palavra de Deus em 1 Pedro 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos lançar sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor nosso Deus, toda nossa ansiedade, nossa preocupação, os nossos pesares, os nossos temores. Nós precisamos aprender a lançar sobre o Senhor nosso Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus no livro de Salmos, ela também diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos aprender a entregar os nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos temores, as nossas preocupações. Nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor, a confiar nele e ele tudo fará por nós. Nós precisamos descansar no Senhor e esperar nele. A palavra diz que o Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 20, a palavra diz que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então você pode confiar em Deus, porque este Deus é um Deus que trabalha por você, é um Deus que está pelejando as suas causas. Você crê que Deus está trabalhando por você? Você crê que Deus é o Deus que está pelejando as suas causas? É o Deus que está guardando a sua vida, é o Deus que está guardando a sua família, é o Deus que tem protegido você, é o Deus que tem livrado você, é o Deus que tem abençoado você. Por isso nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, aprendermos a trabalhar com Deus e não trabalhar com o inimigo. Precisamos confiar em Deus, precisamos fazer a nossa parte, aquilo que é a nossa parte. Nós devemos fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós não devemos ficar nos preocupando com aquilo que nós não conseguimos fazer, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus fará por você. Ele é o teu Deus, ele é o Deus que te ajuda. A palavra do Senhor diz que ele é o Deus que trabalha por nós desde a antiguidade. Não se ouviu falar, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Jesus, ele disse: olha, o meu Pai, ele trabalha até hoje, e eu trabalho também. Em que o Senhor está trabalhando? Ele está trabalhando em nossas vidas, ele está trabalhando nas nossas causas, ele está pelejando as nossas pelejas. Deus está trabalhando por nós. Por isso nós podemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, descansar no Senhor, porque ele
cuidará de nós. Em segundo lugar, nós precisamos ajustar os nossos pensamentos, precisamos mudar os nossos pensamentos. A palavra de Deus no livro de Jeremias 29:11 diz: o Senhor, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo está dizendo que Deus, Ele tem pensamentos bons ao teu respeito. Deus tem pensamentos de paz. Deus não tem nenhum pensamento de mal contra você. Deus, Ele tem pensado ao seu respeito coisas boas. Deus, Ele tem planejado coisas boas. Deus tem preparado para você coisas boas, coisas maravilhosas. A palavra diz que até as coisas que são ruins, Deus, Ele ainda fará que tudo venha cooperar para o teu bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Deus, Ele fará que tudo venha cooperar para o nosso bem. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos bons, e esse também tem que ser os nossos pensamentos ao nosso respeito. Você tem que pensar coisas boas ao seu respeito. Nós precisamos ajustar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. A palavra diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então, se nós queremos andar com Deus, se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos pensar da maneira que Deus pensa. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Toda vitória, toda derrota, ela passa primeiro pela nossa maneira de pensar. Assim como você pensa, assim se tornará a sua maneira de viver. Por isso, nós precisamos encher de palavras de esperança. Precisamos falar palavras de esperança. A nossa mente, ela precisa começar a trabalhar a favor da paz, a favor da alegria, em favor da esperança. Nós precisamos começar a pensar, a ter uma expectativa boa a respeito do nosso futuro. Nós precisamos ter essa expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Isso é esperança. Você pode ter uma expectativa boa, você pode ter uma expectativa confiante de que algo bom vai acontecer, mesmo nesses dias difíceis, mesmo nesses dias de pandemia, de epidemia. Você pode ter uma expectativa confiante, porque você sabe que Deus é por você. A palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ter uma expectativa confiante, porque você sabe que Deus é por você. Você sabe que Deus, Ele vai te ajudar em todos os aspectos da vida. O Senhor disse: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus, o teu Redentor, o teu Salvador, o Santo de Israel. Então nós podemos ter uma expectativa confiante, porque nós temos um Deus que é por nós. Nós precisamos também ajustar, em terceiro lugar, ajustar as nossas palavras. Tudo aquilo que nós alimentamos no nosso coração
vai transbordar pela nossa boca. Jesus, ele disse que da abundância daquilo que há no coração, disso fala a boca. É por isso que nós precisamos falar palavras de esperança. Nós precisamos aprender a extrair de dentro de nós, a extrair toda a força, toda a esperança que está dentro de nós. Nós precisamos aprender a nos animar a nós mesmos, a extrair, eu repito, a extrair a força, esperança de dentro de nós. Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, Davi diz a palavra do Senhor, que ele disse, a palavra diz que Davi, ele se animou a si mesmo. Davi, ele e os seus homens estavam fora da cidade, e os amalequitas invadiram a cidade, e queimaram a cidade a fogo, e levaram cativa as suas mulheres, as suas crianças. Quando Davi e os seus homens, eles chegaram, eis que a cidade era queimada a fogo, suas mulheres, suas crianças eram levadas cativa. E a palavra do Senhor diz que eles choraram, levantaram a sua voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Mas Davi, depois de ter chorado, ele se recompôs. E a palavra diz que Davi, ele se animou no Senhor, seu Deus. Davi, ele sabia como extrair força e esperança de dentro de si mesmo. Davi, ele sabia extrair força e esperança daquilo que Deus já havia depositado nele. Você pode perguntar, mas como que Davi, ele fez isso? Certamente, Davi, ele se lembrou de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Certamente Davi, ele trouxe a sua memória, como diz lá em Lamentações, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então Davi, ele sabia trazer à sua memória as coisas que lhe davam esperança. Davi, ele talvez tenha se lembrado de como Deus o escolheu dentre os seus irmãos para poder ser rei de Israel. Ele se lembrou de como Deus havia o livrado de um urso, havia livrado de um leão. Davi, ele se lembrou de como Deus havia livrado ele de um gigante. Davi, ele se lembrou de como Deus havia livrado ele das mãos de Saul. E Davi então se animou, ele se fortaleceu para buscar ao Senhor. A palavra não está dizendo que Deus animou a Davi, foi Davi que se animou no Senhor, seu Deus. Davi, ele sabia como se animar a si mesmo. Nós não podemos, meus queridos, permanecer ou permitir que sejamos abatidos. A palavra de Deus no Salmo 42, no versículo 5, ali o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, confia nele, pois ainda o louvarei. O salmista está aqui, ele está falando consigo mesmo, ele não está falando com Deus, ele não está falando com a outra pessoa, ele está conversando consigo mesmo, ele está fazendo um autodiálogo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está, através de um autodiálogo, através de um questionamento, ele está tentando buscar a raiz do problema, a origem do problema, a esquadrinhar a sua alma, o seu entendimento, o seu coração, para saber a raiz do problema. E ele continua dizendo assim: confia em Deus, espera em Deus, confia nele, pois ainda o louvarei.
O salmista está animando-se a si mesmo, ele está se fortalecendo a si mesmo, ele está extraindo agora força e esperança de dentro de si mesmo. Nós também, cristãos, nós precisamos, meus queridos irmãos, abundar em esperança. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Esse é o desejo de Deus. A única forma de nós nos abundarmos em esperança é você se animar a si mesmo, é você se livrar de toda preocupação, é você ajustar e mudar os seus pensamentos, tirar os seus pensamentos das coisas negativas, do lado negativo da vida. Nós precisamos parar de assistir o canal errado, nós precisamos começar a confiar em Deus, a saber que Deus está conosco. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Portanto, ousamos dizer com confiança que o Senhor é o nosso ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Portanto, queridos, você não precisa temer, não precisa temer ao homem, você não precisa temer as circunstâncias, você não precisa temer as doenças, você não precisa temer as dificuldades, porque há um maior que está com você. A palavra diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que as nossas dificuldades, Ele é maior do que as nossas doenças, Ele é maior do que o nosso inimigo, Ele é mais grandioso, Ele é mais poderoso, e Ele é por nós. Deus é por você. Então, nesses momentos difíceis, nós precisamos ser cheios de esperança, saber que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus. O salmista, ele disse: olha, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã. Deus tem um novo dia para você, um novo amanhecer. Deus tem para você, meus queridos irmãos, uma nova fase na sua vida. Deus tem para você coisas novas. Ele é o Deus que está enxugando as suas lágrimas. Ele é o Deus que está colocando um ponto final no seu choro. O choro pode durar uma noite. O Senhor está dizendo aqui que o choro, os dias de choro, o dia de tristeza, o dia de sofrimento, ele tem o seu final, ele tem o seu ponto final. Não é para durar a vida inteira, não é para durar o resto das nossas vidas. O povo de Deus, eles passaram pelo deserto, mas eles não ficaram a vida inteira no deserto, eles não ficaram o resto das suas vidas no deserto. Você também, meus queridos, não vai ficar no deserto. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandiosas para você. A palavra diz: clama a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Você crê nisso? Então comece a ter uma expectativa confiante. Comece a ser cheio de esperança. Depois que você orou a Deus, depois que você apresentou a Deus a sua necessidade, e depois que você creu que Deus ouviu e atendeu, é legítimo você ter esperança. Aí o próximo passo é a esperança. A fé, ela produz a esperança. Então, depois que você orou,
Tenha essa expectativa. Comece a esperar. Comece a esperar dias melhores. Comece a esperar que Deus, Ele fará na sua vida o melhor. O melhor de Deus está por vir na sua vida.